Alexandre de Moraes teria aí uma ligação não tão alardeada com o MBL e até mesmo com o Partido Missão. E você está vamos chamar de um reactzão aqui hoje de muita coisa que a gente tem para conversar. Mas antes, vou pedir para você deixar o seu like. Se for novo aqui no canal, se inscreva. Hoje eu não vou com muita cerimônia, não. Já vou trazer para cá a minha querida amiga Bruna Torlai, que está aí, direto de São Paulo. Eu estou aqui em Washington para falarmos aí do Partido do Tigrinho, Bruna. Tá animada? Claro, mas onde tem história sobre MBL, infelizmente ali estou eu. Não que eu goste, né? Mas já que eles me adotaram como a tia burra Torlai, eles me chamam, você acredita? Olha que bonito. Eles chamam de burro porque eles acham que vai afetar a intelectual, eles são todos orgulhosos, né? Só que não funciona comigo, porque eles são. A gente conhece eles, né, Paulo? E a gente olha e fala, nossa senhora, os caras ninguém leva a sério, só gente muito tonta. E por isso que é importante esse programa, porque a gente vai mostrar quem já esteve perto deles, quem os acompanhou, quem já foi parte do movimento, o que essas pessoas falam. E nós, aqui, a gente olha de longe, a gente manja, mas muitas vezes quem está nos assistindo acha que é implicância. Então, hoje a gente vai trazer aqui quem já esteve mais perto deles, a gente só vai comentar, né, Paulo? Vamos deixar que eles falem por si sós. Pois é, Bruna. Olha, eu queria começar. É óbvio que assim, o tema da capa ele é bem chamativo. Foi uma fala do Miorim, né? O Instituto Miorim, como diz o meu querido amigo Rasta, né? O Instituto Miorim lá no Iron Talks. Mas antes, eu queria trazer um texto um pouco mais equilibrado, vamos colocar dessa forma, do Dr. Fabrício Rebelo, que é uma pessoa, né? Um jurista que há muito tempo, né? Já está nos meios da direita, tem vários artigos importantes, vários pontos que ele contribuiu muito. E assim como nós, Bruna, já tá velho de guerra, tem mais de 10, 12 anos que conhece o MBL desde o começo e que começa a falar. Eu achei muito salutar que há 3 semanas atrás, o pessoal que estava com saudade de você, tá, Bruna? Há 3 semanas atrás. Não. Foram circunstâncias, tá, pessoal? Porque é o meu momento favorito aqui da semana de estar aqui com o Paulo, porque aqui a gente tem uma liberdade, um entrosamento, que é só coisa de amigos de muitos anos, tá? Então, isso aqui para mim é um privilégio estar aqui, tá? Aqui realmente foram circunstâncias. É tanto que já falamos, ó, vamos correr atrás do prejuízo aí, segunda e quinta, e não tem problema. E assim, pessoal, a gente falou disso, algumas pessoas aqui e ali estavam falando, tem muitas pessoas, assim, bons jornalistas, pessoas importantes que eu converso também e falo, olha, realmente vai ser necessário começar a falar, porque tem muita gente sendo enganada pelo MBL. E a gente percebe que na última semana veio crescendo um movimento, sobretudo no Instagram, isso que eu achei curioso, Bruna, sobretudo no Instagram de ex-membros do MBL, que estão, né, vindo à tona e falando o que está por trás, o que acontece, e tem de tudo. A gente vai mostrar aqui para vocês e vai comentar, né? Não significa que a gente acredita 100% em tudo, mas vamos ouvir quem que está ali falando e o que a gente sabe, o que a gente pode confirmar, né? Ou pelo menos a gente, olha, isso aqui pode ser verdade, a gente vai trazer para vocês. Justamente por isso eu queria começar pelo Fabrício Rebelo. Se tiver ok para você, Bruna, pode ser? Perfeito. Eu só queria lembrar que muitas das pessoas que já estiveram no MBL e agora estão dando uma de santinhos, como a dona Espectro Cinza, sempre souberam o que era o movimento. Mas aí, quando por alguma razão resolveram sair, estão dizendo que não sabiam o que é essa nova fase do MBL, né? Que é aquilo de que a gente falou na nossa primeira live em torno do tema e que deixa eles loucos, eles acusaram o golpe, a gente fala que tem um projetinho autoritário, eles ficam enlouquecidos, chamando a gente de louco, etc. Então, vocês têm que tomar cuidado, porque quem estava lá, tem um pessoal que realmente não sabia, mas tem um pessoal que está se fazendo de sonso. Então, eu achei muito bom você ter trazido esse alerta. Mas vamos lá, começar aí por esse cara, que é respeitável. Não, o MBL não é uma opção à direita. Vou até colocar o link aqui depois para quem quiser, deixar no chat já, todo mundo pega aí depois. Sei que, dentre os seguidores de meus perfis nas redes sociais, há alguns, felizmente poucos, entusiastas da candidatura do líder do MBL.
Os mais jovens, sobretudo, o veem como uma mudança, uma nova política. É natural para quem está iniciando o contato com esse meio. A questão é que alguns vêm tentando apresentá-lo a mim como opção. E, para estes, perdoem-me a franqueza, apenas parem de perder tempo. Diferentemente de uma juventude ingênua, já passei dos 50 anos e acompanho política há mais de 30. Tempo suficiente para saber que nela é melhor ter inimigos declarados do que falsos aliados. E o MBL, para a direita, não passa disso. Seu propósito é apenas reeditar o teatro das tesouras. Entre a esquerda marxista e a fabiana, a do PSDB, justamente o que rende ao movimento a alcunha de PSDB Kids. Os fatos falam por si. Alinhamento à absurda repressão pandêmica, apoio à censura e perseguição de adversários, traição a quem exploraram politicamente e etc. Tudo exatamente do mesmo jeito que a turma de João Dória et caterva. E isso sem falar no turismo exploratório sexual às vítimas da guerra na Ucrânia. Portanto, deixando muito claro, não existe a mais ínfima possibilidade de conferir um voto meu ao MBL. Seja lá quem forem o candidato ou adversário, da exata mesma forma que jamais votei ou votarei no PT. E tenho certeza de que qualquer jovem de direita que hoje cogite isso, um dia também vai crescer o suficiente para identificar o tamanho do erro e se envergonhar dele. Sigamos, Fabrício Rebelo. Eu achei esse texto muito bom, Bruna, porque... Opa, peraí, apertei o botão errado aqui. Desculpa, pessoal, voltei. Eu achei ele muito bom, muito equilibrado, e eu acho que tem uma nota importante aqui, porque eu sou uma pessoa que, assim, eu não trabalho, não faço propaganda para nenhum político. Só que o único cargo que eu sempre coloco a minha cara a tapa no Brasil é o da presidência, não por ele ser o mais importante, mas por ele dar o direcionamento do que vai ser o país. E quando eu dou minha cara a tapa por algum candidato, como eu fiz, por exemplo, em 18 e 22 pelo Bolsonaro, não é porque eu seja bolsonarista ou porque eu acho que o Bolsonaro é lindo, maravilhoso, ou a família e tudo mais, não. Porque dentre as opções que ele tem, eu acho que é justo para um veículo de mídia, principalmente quem se coloca para fazer jornalismo, ele declarar para o público dele, olha, a minha visão aqui tem um apoio disso aqui. Você pode questionar. Eu questiono, por exemplo, muitas vezes os membros da família Bolsonaro, muitas vezes as pessoas acham que eu sou antibolsonarista. Não sou. Eu não sou militante do bolsonarismo. Mas nessas eleições, como na de 18 a de 22, eu olho para o cenário, é uma questão lógica. O que tem para hoje aqui é o Flávio, vamos embora, votarei no Flávio, é o voto que tem. E depois, podem ter certeza, o Flávio sendo eleito, quem me assiste aqui vai ver eu cobrando ele, vai ver eu falando várias coisas, como fui, entrevistei, e por isso eu sempre tive o respeito dos membros da família. Eu já teci diversas críticas duras, mas justas, por exemplo, ao Eduardo Bolsonaro. Encontrei com ele em Washington, me tratou muito bem. Por quê? Uma coisa é você fazer a crítica ao trabalho político, outra coisa é a questão pessoal. Então, acho que isso tem um equilíbrio, e fora do Brasil, é muito claro isso, principalmente em países como Portugal, como a Espanha, Reino Unido, Estados Unidos e Reino Unido principalmente, os veículos de mídia dão em seu endorsement. Eles fazem um editorial falando, nessa eleição estamos apoiando tal candidato por conta disso, disso, disso e disso. Só no Brasil isso é tabu. Só no Brasil que isso é, meu Deus, que absurdo, né? Então, eu queria fazer esse disclaimer porque eu achei muito equilibrado esse texto do Fabrício. Passo para você, Bruna. Olha, é bom o texto, mas eu quero fazer algumas pontuações e divergir aqui educadamente, né? Dando um exemplo, ele fala aí, juventude ingênua. De fato, existe parte do pessoal que está deslumbrado com o Partido Missão, é juventude ingênua, mas não é o principal. A base, que é esse pessoal que está aqui enchendo o saco no chat, que eles não têm o que fazer, a vida deles é ser um zumbi do Missão, é uma juventude nihilista. É uma juventude completamente sem propósito.
É uma juventude que não tem nenhum senso de transcendência, não tem nenhuma motivação, não tem a motivação transcendente, que é aquela motivação que serve de horizonte para a gente saber até onde parar. Por quê? Porque para você aderir a um projeto de poder revolucionário, que é o caso do MBL, e eu vou falar esses termos aqui, porque a gente está num canal em que você diz abertamente ser contra-revolucionário, eu acho isso muito bom, acho que a gente tem que usar essas categorias mais, vamos usá-las hoje, seu público entende, consegue absorver, e é importante que a gente fale cada vez mais. Hoje, lá no programa do Dantas, eu falei, foi um cara fantástico, o Marcos Degol, fez uma retrospectiva maravilhosa de como é que o PT lida com divergência, oposição. E eu, em resumo, falei: isso aí é a mentalidade revolucionária. A questão é a seguinte: a fé deles é artigo de fé. Nós dizemos a verdade, quem está contra nós deve morrer. Isso é artigo de fé número 1 dessa religião invertida que é o comunismo, né? E o PT, é isso aí. E no caso dessa militância do MBL, eu acho que sempre tem os idiotas úteis e os revolucionários. No caso do MBL é a mesma coisa. Tem a juventude ingênua? Tem, mas a militância pesada é a juventude nihilista. E é engraçado, né? Porque os revolucionários do PT não são nihilistas. Eles têm a fé progressista, que é a fé em que faremos aqui o céu na terra. Os nihilistas, a juventude nihilista, para quem fala o Partido Missão, é aquela da violência pela violência, da porrada pela porrada, do autoritarismo pelo autoritarismo, tá? Então, o objetivo do MBL é reeditar o Teatro das Tesouras? Olha, eu acho que esse é o trato que eles têm com esses esquemões deles, com o Moraes, com o Gilmar Mendes, que o Chiquini tem denunciado. O Chiquini, eu ouço ele com cuidado, porque ele é candidato, tal, e ele, às vezes, fala algumas coisas que depois eu vou descobrir que não são bem assim. Mas quando ele diz que o MBL tem realmente relações com o pessoal lá de cima, isso ele está dizendo é verdadeiro, entendeu? E nesse ponto, o Chiquini sabe, porque ele é advogado, ele sabe dos bastidores, né? Então, esse é o trato, que eles estão aí para reeditar o Teatro das Tesouras. Mas é isso mesmo que está no projeto? É isso mesmo que eles prometem para a militância? Não. Eles prometem para a militância tentar fazer aqui uma superação da ordem democrática. Isso é o que é prometido, entendeu? Então, já começa como Teatro das Tesouras, se apresenta assim aos seus aliados grandões, que deram partido, e estão colocando eles na mídia, etc. Mas eu acho que a gente tem que pensar, será que o MBL vai ou não fazer o que promete? Porque o PT fez exatamente o que prometeu. Todo mundo falou, não, imagina, não, é só modo de dizer. Então, mas fizeram. Estão expropriando todo mundo aí no Pará, em outros lugares. Eles estão aplicando o comunismo, entendeu? Então, acho que a gente não pode desprezar, subestimar, porque é um projeto autoritário. Eu quero só, para encerrar minha fala, dar um exemplo aqui. Hoje foi engraçado, né? O Dantas começou falando no programa que o Renan bloqueou ele. Renan Santos bloqueou o Cláudio Dantas, tá? Que é um Eu vi o jornalista Dantas que colocou quinta série demais, ele colocou. Ele coloca quinta série demais, mas eu vou divergir também. Não é quinta série demais, é autoritarismo mesmo. Porque uma coisa é o cara que te bloqueia. Por que ele bloqueou? Alguém que chama para o debate republicano, como ele sempre diz, que trata todo mundo bem. Ele já levou gente no programa aí que, enfim, pessoas com quem a bancada toda divergia. Todo mundo tratou educadamente, entendeu? É um ambiente civilizado. Agora, por que significa esse bloqueio do Renan? É quinta série? Olha, em termos é quinta série, mas a mensagem que eu interpreto, tendo visto o livrinho amarelo e observando, é do tipo, eu vou cagar para você porque eu não preciso de você. Eu puxo o saco de quem eu preciso até eu chegar no poder. Como não tem nada em que você possa me ajudar e eu não preciso de você, eu te elimino. Eu te tiro da minha frente. Logo, entende? Eu vejo assim as atitudes do MBL. Eles ficam tirando sarro, porque, olha, ela fala como se... Não, eu não acho que eles sejam perigosos. Eu acho que eles trabalham no campo do niilismo mesmo. É um projeto revolucionário de tipo nihilista.
não é nem o céu na terra que eles querem, que eles estão prometendo. É ferrar por ferrar, é piorar o estado de exceção por piorar. Você entendeu? É uma irresponsabilidade total com o tecido social, total. É isso que eu vejo no Missão. É o empreendimento político que está bem montadinho, mas cujo fundamento é a irresponsabilidade com o próximo. Ou seja, é antipolítico, não é antissistema, é antipolítico. Pois é, e Bruna, tem duas coisas que, já que no começo eu fico vendo o chat, eu vejo como o pessoal, né, que gosta do MBL, eles são levados a virar contorcionistas retóricos. Deixa eu só ensinar duas coisas aqui para vocês que gostam do MBL, para vocês pararem de serem bobos, tá? E principalmente para quem dá ouvidos e fica batendo boca que o pessoal gosta do Missão. Eles ensinam vocês duas técnicas retóricas muito poderosas que as pessoas não percebem. A primeira é a técnica do falso dilema, tá? A estratagema do falso dilema, que é o seguinte: se a pessoa discorda do que você está falando, você coloca ela automaticamente em outro grupo. Automaticamente. Então, assim, se não tá comigo, você tá com aquele lado. Então, assim, não, mas peraí, mas eu não sou daquele lado. Aí a pessoa fica, não, mas veja bem e tal. E aí ele já ganha a projeção no debate em cima de você. Isso é o famoso ganhar o debate sem ter razão, tá? Então, aí a outra técnica, ela deriva dessa, que essa já é mais comum no brasileiro, né? Porque é o espírito da torcida, né? O fla-flu, que é o whataboutism, né? É uma expressão que tem em inglês, mas que seria mais como o idaísmo, que é o quê? Sim. Se você fala de algo, você aponta um problema aqui, a pessoa aponta outro problema para você. Por exemplo, Sim. Bruna, você falou, olha, o Renan foi lá e bloqueou o Cláudio Dantas, que é um jornalista, É a pessoa aqui, mas o Eduardo Bolsonaro bloqueou o Kim. Então ele é autoritário também. Tipo, peraí, você tá falando de um dos maiores jornalistas do país com um candidato à presidência. Aí você tá comparando rinha de dois deputados? Isso. Então, isso. Percebem como esse joguinho é o atabautismo. Então, assim, você fala, a pessoa, não, mas o B, ela sempre vai tirar o foco. Então, assim, não gastem a saliva de vocês com falso dilema e otabautismo, tá, gente? Isso aí é dialética de criança. É de quem tá no ginásio, tá? Pelo amor de Deus. Se vocês querem bater boca no chat, batam. Mas que nem gente grande, tá? Não tem gente grande no MBL. O pessoal que se rebaixa a ser militância do Missão é gente com a personalidade mal formada, porque quem já tem a personalidade formada já superou o niilismo há muito tempo. O niilismo é um estado espiritual de personalidades mal formadas, Paulo. O Camus, por exemplo, ele entende que o niilismo precisa ser superado. Então, você pega assim, um dos maiores filósofos sobre essa questão da revolta contra o mundo, no momento que você entende que ele não tem sentido, e qual a conclusão que o Camus chega? Ele, mas é preciso superar isso, não dá. Se você ficar nessa revolta, você vai se autodestruir. É a história do estrangeiro, que entendeu? É aquilo. Só que o problema é que a gente está num estágio de crise moral que tem bastante gente aí para o MBL aproveitar, usar como militância, né? Que é esse pessoal aí. Mas, enfim, deixa eles. Eu tenho até pena. Eu não entro em embate, não por nada. Eu não entro em embate no sentido de que eles ainda não estão nem preparados para escutar, eles precisam ter alguma experiência. Quando aumentar o horizonte de experiência deles e eles tiverem alguma chance de superar o niilismo, eles próprios vão entender, né, o que é que eles estavam fazendo. Não tem, dá até pena, Paulo. Pois é, e assim, pessoal, esse aqui é o primeiro. A gente vai entrar na questão ideológica, da onde vêm as ideias do Missão, do MBL, mais para frente. Não vai ser hoje, mas fiquem tranquilos que a gente vai chegar nesses pontos. Quem são os intelectuais de fora que estão alimentando e que, infelizmente, tem intelectual brasileiro, pessoas boas que estão se deixando seduzir pelo canto da sereia, né? Então, assim, para essa galera, cuidado. Cuidado. Né? Eu gostei do Marcelo, MBL, muita bosta ligada. Desculpa, Paulo, eu precisei falar aqui. Parabéns, Marcelo.
Legal, gostei. Eu teve um comentário do Marcelo Vitorino, antes de começar lá, ele falou assim: esperto é o Paulo, que trouxe a Bruna para falar da MBL, porque se eles veem mulher, sai correndo. Ainda mais mulher casada com filho, que estudou, coisa que, porque vocês sabem que o Renan nem a faculdade terminou. Ele conseguiu ganhar um prêmio de ser menos escolarizado que o Lula, porque ele não terminou o ensino superior. O Lula, pelo menos, terminou o técnico dele. Sim, mas assim, pessoal, mas PH, então agora você está usando o ad hominem. Mais do que ad hominem. Nesse exato momento eu estou também tirando sarro. Porque ironia merece, mesmo, pessoal, tá? É uma figura de o ad linguagem, hominem é só a ponte para tirar sarro, para deixar bem claro. Eu não preciso esconder quando eu estou usando uma estratagema, tá? Vamos lá. Bom, lá ver vamos para a próxima? Pois é, tem um vídeo aqui que é o do Miorim no Iron Talks, né? E esse vídeo do Miorim, ele fala várias coisas aqui. Vamos ver o que ele fala, depois a gente dá uma fatiada aqui. Vamos lá. Porrada de fala, teve Mamãe Falei, Como Mulher Casada, teve Renan Santos, inclusive essa fala não repercutiu tanto quanto eu gostaria, repercutiu muito mais o Mamãe Falei, mas eu gostaria que essa tivesse repercutido. O Kim Kataguiri e o Renan Santos se encontravam, de acordo com o questionário, regularmente com Alexandre de Moraes. Essa é uma fala séria que não repercutiu o suficiente. Eu vou voltar a frisar esse tópico. O que acontece? Todo mundo sabe que é assim que funciona, que a política é assim, que não tem como fazer partido sem isso. Só que o MBL trata como se o MBL fosse não precisar disso. E precisou. Estava ativamente, enquanto o Alexandre de Moraes estava parando o Twitter, deixando o Brasil inteiro sem poder falar, estava se encontrando com o Moraes. Na mesma semana, estava lá de papinho. Então, isso demonstra o quê? Demonstra que o MBL, talvez... Até os críticos talvez fiquem até surpresos, positivamente surpresos. Ah, não, o MBL é capaz disso. Só que é hipocrisia deles. Clara hipocrisia deles. Clara hipocrisia deles. E digo mais. Eles não se encontraram com Vorcaro, Salles, com essa outra galera, porque não conseguiram. O MBL adora falar que não rouba, que não faz. Mas o MBL tem o quê? Uma subprefeitura. É isso, acabou o MBL. Entendeu? 4, 5 gabinetes e uma subprefeitura. Você imagina se eles tivessem 20 vezes mais. Se na vida pessoal deles, que é o que está sob controle deles, que é aquilo que eles conseguem mudar, fazer algo a respeito, eles fazem isso, imagina se eles tivessem poder. A pergunta que eu sempre vejo é, e se eles tivessem poder, ainda assim eles seriam substancialmente diferentes, ou eles são igual ao PT? O PT era assim. O PT, as pessoas não lembram disso. Em 94 e em 98, o discurso do PT era anticorrupção. O discurso do PT era de outlier. O discurso do PT era: olha como o governo é sujo, olha como o governo é corrupto, olha esses grandes escândalos de corrupção. O tucanato. Hoje, o PT é o que é. É o partido mais corrupto que esse Brasil já viu. Será que o MBL, dadas as mesmas condições, dado o mesmo discurso, não será uma decepção do mesmo tamanho? Não estou dizendo que vai ser, mas que não é porque você tem um discurso desses que você vai necessariamente ser um partido mais honesto do que outros. Que é a mágica da dialética negativa, né? Você aponta problema para todos os lados, mas quando você está na posição de que quem quer propor solução não propõe, só aponta o problema, né? A não ser quando você está passando perto de uma máquina do agro, aí você confunde o nome. Então, o Renan ele faz umas coisas muito engraçadas, né? Esse vídeo eu não tenho para te passar para a gente pôr aqui, mas a gente podia encerrar o programa com ele. Você vai procurando aí durante o programa aquela cena em que o Renan quer falar: ó, o agro, vou fazer isso e aquilo para o agro, e ele está andando e ele troca o nome das máquinas, tá? Ele chama uma colheitadeira. Ele chama a colheitadeira isso. De retroescavadeira. Retroescavadeira, isso. Ele vai. Para você ver, é aí que você pega
o quanto que o projeto e o plano não têm relação com a realidade. Quer dizer, é tudo, é escada. Andar do lado da máquina é só um roteiro de marketing. Tipo, não é importante qual seja aquela máquina, não é importante entender o que é o agro, como o agro trabalha, quais são as máquinas, de onde elas vêm. Isso não é importante para eles. Importante para eles é o marketing. Eu acho que a fala do Miorim, eu vou me antecipar, Paulo, aí você faz, depois você, Não, fica à vontade. você diz o que você acha. A fala do Miorim é muito boa, porque o PT ele esteve por trás de uma... A Marlene Chauí, ela dirigiu e fez o roteiro de ela e aquele outro que o Olavo critica no Jardim das Aflições, estou esquecendo o nome dele. Eles fizeram o roteiro de um especial que passava na TV Cultura chamado Ética na Política. E tinha os encontros no vão do MASP, que o Olavo de Carvalho descreve ali no começo do Jardim das Aflições, e depois isso virou um documentário na cultura, em que eles falavam de ética. E a Marlene Chauí foi secretária da Luiza Erundina, não tem ninguém mais ligado ao PT que ela, não precisa falar, ela está em todas as convenções, etc. Ela é petista abertamente. E esse discurso... Freire, né? Todos os intelectuais que eram ligados ao PT, eles embasaram filosoficamente o discurso ético. E o PT aí foi treinando a classe média a achar aquilo bonito, ficar inebriada, né? Engolir esse imbecil, se tornar esse grande imbecil coletivo, para quando o PT viesse com o slogan ética na política, e veio em seguida, colasse. E colou. Então o Renan está repetindo, né? Está repetindo essa estratégia. É bem interessante esse ponto que você está falando, porque nós temos sempre um movimento cíclico que surge a Greta dos nossos tempos, né? E eu estou pegando o exemplo da Greta porque está muito vivo ainda na memória do pessoal. Que a mídia joga, nossa, que menina maravilhosa, lutando pelos seus direitos. Aí enfrentou o Donald Trump, né? O vídeo mais satisfatório é do Lacombe. Não engula essa história não, né? O Lacombe ali foi monstro demais. E o que acontece? Quando eu olho para o Renan, apesar de que adolescente mais tardio, eu vejo a mesma coisa do Lindenberg Farias. Pessoal, para quem de vocês que não acompanhou, o Renan de hoje, esse discurso, as pessoas, nossa, olha só que ideias que ele tem. Era o Lindenberg Farias, o lindinho, né? Que até ganhou esse apelido, o rosto dos caras pintadas, falava bem nos microfones, lutando pelo impeachment do Collor, e etc, etc. Não, mas é muito a vibe do Lindenberg Farias nos anos 90, não é? É muito. É a nova Greta, né? É a Greta de 2026. É o Renan exatamente, mas o Renan, o que ele faz? Ele também precisa emular o líder forte, né? Por causa da filosofia que está por baixo do Missão. Então é uma mescla disso com o líder forte. Agora, para quem que o Renan Santos vai parecer forte? Para quem é muito frágil. E por isso que ele precisa de uma militância retardada, porque retardada sim, que vive em dissonância cognitiva mesmo. Olha, eu vou falar uma coisa aqui, Paulo. Muita gente que é de direita fala, olha, eu era de esquerda, eu fui de esquerda, deixa eu fazer meu meia-culpa. Eu entrei na faculdade com 18 anos, não sabia porcaria nenhuma da vida, vi um caminhão de DCE passando e falei, que merda. Eu tinha 18 anos. Então, assim, tem coisas que você não precisa ficar adulto para perceber que é lixo. Eu, com 18 anos, olhei o caminhão do DCE, pessoal. É o diretório acadêmico, é aluno se preparando para ser petista do futuro. Eu olhava aquela gente imprestável, inútil, que não iam na aula, ficavam pondo o pé na cadeira, tomando cerveja na cantina. Eu olhava e falava, isso aí é uma fraude. Isso aí são um bando de vagabundos, um bando de inúteis. E eles me chamavam de pequena burguesa na época, porque eu já não gostava deles. Então, eu acho assim, a gente é idiota quando a gente é jovem, mas não precisa ser tanto. Não precisa ser tanto, porque tem algumas coisas que tá na cara. Gente, o Paulo começou falando do número 14. Não vou dar o spoiler, tá? Acho que você quer deixar para o final do programa, então não pode falar. Fala, pode ir no 14. Sabe de que é o PTB, né? PTB era o partido do Getúlio, galera. O Getúlio do Estado Novo. Tão grande.
O pior ditador do Brasil, entendeu? Não que só que é o que eu sempre falo, o MBL não tem líderes à altura do projeto de poder deles, mas eles são irresponsáveis o suficiente para encher o saco e acabar funcionando como linha auxiliar do PT. Bom, diga aí o que você acha do Miorim. Eu gostei do vídeo dele. E o que eu achei interessante aqui é que o Miorim, é óbvio que ele vai trazendo ali misto de informações que ele tem, que ele deixa no ar, mas ao mesmo tempo coisas que são impressões que são claras, né? Eu fico vendo aqui algumas pessoas, né, falando assim, mas olha o trabalho do Kim como parlamentar. Assim, o Kim ele pode ter feito coisas boas como parlamentar, não duvido disso, mas a partir do momento que ele pega um documento e vai para o lado de Benedita da Silva, Jandira Fegali, Gleisi Hoff, uma cúpula do Foro de São Paulo, para pedir impeachment do presidente por um projeto de poder, meu amigo, desculpa, você não é nada, tipo, não dá para levar você em consideração. Você pode discordar pra caramba, você pode virar oposição, mas você se aliar com aqueles que pregam a morte, inclusive a morte Sim. do Kim. A sua. Tá? Inclusive a sua, seu trouxa. Porque se eles pudessem, eles matavam você. Lembrar do Mauriase, uma boa bala, uma boa cova, entendeu? Então, assim, é o tipo de burro que ele acha, não, olha, levei vantagem aqui, ó, tô posição. Então, e assim, detalhe, gente, vocês podem falar o que quiser, mas quer falar de Foro de São Paulo, traz qualquer um para conversar comigo. Você entendeu? Você pegar a presidente do PT, a elite dos cabeças que comanda a revolução na América Latina, se aliar com esses caras e tirar foto apontando para projeto de impeachment, mas peraí, desculpa aí, mas você é uma... Desculpa, eu vou... Mas é que tá, eles precisam destruir a direita em quem a população confia, que é o bolsonarismo. Eles precisam. Eu tô usando o nome bolsonarismo porque eu tô tentando mostrar para as pessoas, bolsonarismo, eu vou usar o nome, mas como é que a gente define esse nome? Vou definir, não é um projeto de poder, é uma zona, é uma reunião de um monte de gente que tá vendo o Brasil ser levado para lá pela esquerda e fala, ô, galera aí, pessoal aí do entorno do Bolsonaro, arruma, põe para cá. Vocês mesmo, vocês estão à disposição, arruma, põe para cá. Envolve o Luiz Felipe, envolve gente como o Derrite, envolve gente diferente, cada um para um lado, entendeu? Um monte de gente diferente, é uma bagunça, é um movimento livre, tem também um pessoal briguento, as pessoas se odeiam lá dentro. Gente, tem mais gente no bolsonarismo que não gosta de mim do que acho que na esquerda, entendeu? Por quê? Porque tem liberdade. Onde tem liberdade tem discordância, entendeu? E isso é uma coisa muito boa. Por quê? Porque a gente percebe que não é um projeto de poder. Quando a gente vê que não tem discurso coordenado, que não tem militância repetindo, por exemplo, o pessoal do Quinto Elemento está falando A, eu e você aqui estamos falando B, C, e eles detestam nossa visão geopolítica, e a gente detesta deles. Mas ambos, de alguma forma, é muito curioso, porque, cara, de alguma forma, os bolsonaristas escutam um aqui, outro ali. Assim, é muita bagunça, não tem projeto de poder, né? Então, eu acho que essa ausência de coerência, inclusive, em torno de um discurso, a ponto do Bolsonaro ter falado aquela besteira do Putin, que eu critiquei na época, não, ele é dos nossos, aí depois acho que ele viu que não era. Você vê que realmente não tem projeto de poder, quer dizer, ele nem sabia que o Putin era do Lula, ele nem percebeu. Então, essa bagunça interna do bolsonarismo também é prova da liberdade que é vigente no movimento, sabe? Apesar das rixas, das tretas que são cansativas, isso é muito diferente do Missão, porque o Missão, o discurso é todo ordenado, e essa questão do Kim Kataguiri é porque a meta primeira deles é acabar com esse negócio chamado bolsonarismo para eles poderem herdar esse eleitorado, né? Então eles precisam acabar com isso. Por isso que ele se aliou com a Fegali, por isso que eles amam o Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes, para eles, é importante, porque o Alexandre de Moraes persegue todo esse pessoal, quer domesticar esse movimento, etc. Então, como eles dependem desse eleitorado que eles perderam, e eles só vão recuperar via projeto de poder, eles precisam acabar com esse movimento popular, né?
E eu acho que entra aí também a aliança com o PT. Eles se aliam com o que for. Depois eles dão uma desculpa lá na frente. É bom lembrar que tem a molecadinha, e aqui eu tô falando para tirar sarro, tá, gente, mesmo, que tava tomando... Como é que é aquela negocinho de soja que toma jogando videogame, o pessoal do Pokémon, porque o pessoal tira sarro. Yakult? Não é Yakult. Parece Yakult, veio num saquinho. Eu esqueci o nome agora. Meu Deus do céu. Estraguei a piada, mas enfim. O que acontece? O pessoal tava tomando... Meu Deus, não é Hades não, pessoal. Daqui a pouco eu lembro. Mas o que acontece? O pessoal em 2014... Leite de soja. Mup. Obrigado. Aqui, a Dani Milk, é o Mup. O pessoal tava tomando Mup, caçando Pokémon Go. E aí o que acontece? Eles não sabiam o que estava rolando na época do impeachment da Dilma. Que a gente estava acompanhando, né? Ele estava acompanhando. Tem um rapaz daqui, mas ele criticou o Temer. Vocês estão falando... Peraí, tem áudio do Renan falando que o MBL começou a ser procurado pela oposição da época e botar dinheiro dentro do MBL, porque eles tinham vários movimentos de rua, não era só o MBL, tá? Tinha o Vem Pra Rua, tinha o MBL, tinha vários. E tinha o MBC, tinha o Direita São Paulo. E o que aconteceu? Os partidos começaram a ir em vários. E qual que era o lema das ruas? Político não é bem-vindo. Tinha vários políticos que tentavam subir no caminhão, não conseguia, tal. E, de repente, o MBL começou a falar, não, deixa os políticos virem. E aí começou a vazar áudio tal e tudo mais, que o MBL estava recebendo dinheiro do PSDB e do PMDB. Tanto que eles fizeram aquela aula magna com o Fernando Henrique, com o Matarazzo. Eles fizeram amizades com alto escalão, entendeu? Exatamente. Então, assim, o pessoal esquece. Aí, eu vou voltar, mas eu queria relembrar, por exemplo, o professor Olavo de Carvalho, que falava que aquela marcha, por exemplo, que o pessoal fala, o MBL, ele criou uma aura na cabeça da criançada hoje, da molecadinha, que é assim, nós derrubamos a Dilma. É o mito fundador, Paulo. É o mito fundador, que eles derrubaram a Dilma. É o mito fundador do Missão. Gente, tem que ser muito idiota para crer. Quem se quer dar um mito fundador para alguém, dá para o movimento Passe Livre de extrema esquerda do PSTU, que foi eles que começaram. Que fizeram aquela baderna em 2013, que fez com que todo mundo começasse a virar ativista. Foi isso aí. Exatamente. O pessoal viu os jovens tomando borrachada, ficou revoltado, daqui a pouco a esquerda perdeu a mão da coisa, tentaram enfiar os black blocs, não conseguiram. E aí, por que o MBL fala que eles foram... Que eles fizeram uma marcha que foi a pior coisa, que acabou com toda a pressão que estava acontecendo em Brasília, e o MBL, eles estavam por trás, eles foram a manipulação de fachada para, vamos pegar esses caras, vamos alçar eles como os heróis disso daqui, em conluio com a mídia e com os partidos, inclusive o PSDB, tá? Para quê? Entrega a cabeça da Dilma, ou seja, dá os anéis e fica os dedos. E foi isso que aconteceu. É tanto que o próprio professor Olavo de Carvalho ficava possesso com aquele negócio da marcha. Tem vários vídeos e tal. Eu até achei um post do professor Olavo aqui, do dia 1 de setembro de 2016, falando o seguinte. Põe aí. Quando aqueles idiotinhas começaram a marcha para Brasília, entre aspas, isso já era inteiramente previsível e, de fato, foi previsto. Só que, entre uma advertência racional e uma retórica advocatícia supremamente kitsch, a turma vai preferir sempre esta última, né? Então, assim, tem vídeos do professor Olavo falando sobre isso. Assim, vocês procurem, pessoal. Pede para o IA procurar para vocês. Olavo de Carvalho falando contra Kim Kataguiri e a marcha. Professor Olavo falando, parem de dar ideia para esse japonês, que não sei o quê. Esse moleque, ele está sendo controlado. E não... Aí eles pegam esse mito fundador e ficam, olha, nós que derrubamos a Dilma. Meu amigo, se dependesse de quanto pagasse para o MBL... eles até passavam por outro lado e começavam a defender a Dilma, meu amigo. Sim, não à toa que 5 anos depois eles estavam do lado do PT. Na verdade, é que tá. Quem quer o poder pelo poder,
sempre vai... Só que o MBL, eles queriam... Claro que eles achavam que seria possível eles herdarem, eles ficarem com o apoio político da massa dos movimentos pós-2013. O problema é que não deu certo, o povo escolheu o Bolsonaro. E aí é que eles tiveram de tomar uma via de fazer um projeto de poder, porque eles perceberam que pelo apoio popular eles nunca iam chegar em nenhum lugar, nunca iam chegar. Tanto que o que eles conseguiram até hoje? 5 gabinetes, como o Mioni falou, 5 gabinetes e uma subprefeitura. Para quem está tanto tempo na política, não é grande coisa, entendeu? Então, por isso que eles fizeram esse projeto de poder agora um pouco mais agressivo, para ver se eles conseguem chegar lá, entendeu? Só que agora tem uma coisa linda na direita. A direita, ela é muito treinada para rejeitar, porque, né, a gente é treinado na rejeição. Os conservadores em geral, os contra-revolucionários, a direita que não sabe quem é, todo esse povo que de alguma forma entende que a esquerda é o atraso, é muito treinado em rejeitar, porque a esquerda ficou muito tempo no poder. Então, rejeitar é uma coisa que a gente é muito bom em rejeitar. E a gente rejeita junto de forma muito coesa. E a pessoa que a gente mais rejeita no momento, acho que não é nem o Lula, é o Renan Santos. É muito engraçado isso. Por isso que esse movimento, Paulo, que você descreveu, está acontecendo. Alas diferentes desse negócio enorme que a gente chama de direita, ou seja, todo mundo que entende que a esquerda é o atraso, está todo mundo olhando e falando, não, eu não acredito. Que porcaria é essa? Teve um meme engraçado de um cara que ele colocou todos os candidatos um contra o outro. Ele falou, por exemplo, sei lá, Caiado contra Lula, engulo. E olha que é difícil, hein? Caiado, Deus me livre, você pouco Caiado. Zema contra Lula, vai, xizinho no Zema, beleza. Flávio contra Lula, Flávio contra Caiado, tudo Flávio. Cachorro caramelo contra Lula, eu vi. Voto cachorro caramelo contra Lula, cachorro caramelo. Renan Santos contra Lula. Voto nulo. Branco e nulo. Eu sou uma pessoa que eu sou amplamente contra o voto nulo, mas a única possibilidade de eu votar nulo na minha vida é uma escolha entre Lula e Renan Santos, velho. Já era. Tá vendo? Tá vendo? Tô falando que a gente é bom em rejeitar. A gente rejeita junto, belamente, a direita. Para rejeitar o pior, a gente se une. E olha que eu já votei necrosando meu dedo em muita gente, viu? Inclusive nas últimas eleições. Pois é. Sim. Foi difícil. Muita gente ruim eu já votei porque é o que tinha. Mas olha, isso daí... A Renan não dá. Não dá. Por isso que eles precisam acabar com a gente. Vai, vamos lá. Tem um outro ponto, voltando a essa questão do Alexandre de Moraes, do que o Miorim estava falando, é muito importante porque você tem posts do Renan Santos marcando o Alexandre de Moraes no Twitter para fazer perseguição contra pessoas que tá falando que de repente ele não quer ouvir. E eu nunca esqueço disso daqui, o pessoal começou a relembrar, né, do Renan Santos querendo pregar perseguição do Sérgio Reis, né, porque o Sérgio Reis falou alguma coisa que o Renan Santos não gostou. Gente, vamos lá, eu vou falar do Sérgio Reis, mas olha só, 2 caras precisam ser presos nos próximos dias, esse em 14 de agosto de 21, Sérgio Reis e Ricardo Barros, tá? E ninguém vai falar que o Sérgio Reis é bolsonarista, tá? Se você falar que o Sérgio Reis é bolsonarista, você é um estupício, né? Ele pode até ter apoiado o Bolsonaro, ter tido na base, porque ele tinha que ter alguma oposição ali, mas uma coisa que o Sérgio Reis não é. A prisão do Sérgio Reis precisa acontecer e logo. Ela substancia ainda mais o óbvio. Temos que reagir à forma dura contra a ameaça golpista do bolsonarismo. Ameaça golpista do bolsonarismo, olha essa expressão. 2021, apito, né? Assim, a gente começou a ver a esquerda depois de usar esse mesmo discurso, né? Sim. Nego preocupado com o Talibã enquanto o Sérgio Reis tenta tomar o poder por aqui. Um senhor de 80 lá vai fumaça. Eu só vou falar uma coisa, o pessoal talvez não saiba por que o Sérgio Reis virou deputado, tá, pessoal? O Sérgio Reis, ele nunca foi político nem nada. Ele sempre foi um cantor sertanejo raiz das antigas. Raiz, sim. Ia no Silvio Santos. Exato. E o Sérgio Reis, quando ele começou a fazer os trabalhos de apoio, filantropia dele, ele começou a tentar ajudar o Instituto do Câncer de Barretos a conseguir fundos. E aí ele começou a ter contatos com políticos. E aí ele descobriu que os políticos poderiam pegar as verbas de emendas do seu mandato e direcionar para lugares que ele escolhesse.
Então o Sérgio Reis ele tomou uma decisão: se candidatar a deputado federal e pegar 100% das emendas dele e destinar para o Hospital do Câncer de Barretos. Esse foi o único motivo do Sérgio Reis ter entrado na política. O único, não tem outro. Você pode falar, o único motivo do Sérgio Reis ter entrado na política foi para ele pegar toda a emenda do mandato dele e destinar ao Hospital do Câncer de Barretos. Só isso. É desse cara que eu tô lançando. Quer que prenda. Um cara que se colocou, ele falou, vou aproveitar minha popularidade para fazer pelo menos uma coisa que eu posso. Usar o pequeno poder que eu vou ter como deputado para fazer algo de serviço público, né, de interesse comum. É impressionante. Por isso que eu falo, a irresponsabilidade dessa molecada aí, do MBL, é um negócio assim repulsivo. A irresponsabilidade deles é repulsiva, porque a gente olha coisa grave acontecendo no Brasil e fala, não, é que? E tem trouxa para... Agora, tem trouxa para votar no Lula. Vai ter trouxa para votar no Renan Santos, né? Pois é. Não tem como analfabetismo funcional estourando. A gente olha aqui no chat, não adianta você falar, eles continuam fazendo o falso dilema e o atabautismo. É só isso que eles sabem fazer. Tipo assim, é só o falso dilema e o atabautismo, né? É muito engraçado. Eu vou deixar todos eles aí no chat. É bom que vocês comentam bastante. Aí o YouTube vai falar, dá relevância pra gente. Dá relevância. Comenta mais aí, vai. Comenta aí que vai vir mais gente para saber quem que vocês são. E aí, você falou do agro, Bruna, é muito interessante porque tem uma moça que é muito influente no agro, que é, o nome dela, peraí que eu vou pegar aqui. Ela é muito boa, ela fez um vídeo muito bom sobre as propostas. A Rafa De Biasi, né? Eu separei o vídeo dela para colocar aqui com as propostas do agro do Renan Santos, né? Vamos ver aqui a genialidade do Renan Santos para os meninos que ouvem tudo que ele fala. Nossa, ele tem proposta. Vamos ver aqui. Renan Santos, candidato à presidência, gravou um vídeo correndo ao lado de uma colheitadeira e chamou ela de retroescavadeira. Se a intenção era fazer o vídeo render, funcionou. Porque as ideias apresentadas para o agro por si só não parecem ter força suficiente para sustentar o debate. Primeira, indicar um ministro do STF defensor do agro. Ministro não advoga para ninguém, julga com imparcialidade, ou pelo menos deveria, é o papel constitucional do cargo. Segunda, produzir fertilizantes travados por ONGs. A dependência externa é estrutural. Geologia, logística, tributação, custo de extração. ONG não é o problema. Terceira, flexibilizar leis trabalhistas e tirar imposto do salário. Isso depende do Congresso, não da caneta do presidente. Quarta, baixar os juros para investir em infraestrutura. O Banco Central é autônomo desde 2021. O presidente não baixa juros. E sobrou a última, socorrer o setor endividado com dinheiro público. Viável, mas sem uma política de Estado para o setor, o problema persistirá. Aliás, sabe quem acabou de fazer exatamente isso? O governo Lula, com a MP das dívidas rurais, que com juros de 12% ao ano, somente joga o problema para frente e aumenta o endividamento. Ou seja, o candidato que promete mudar o agro está propondo o que o governo que ele critica já fez. É mais do mesmo, só que sai do terno sob medida e entra a camiseta e o cabelo despenteado. Esse vídeo aí acho que machucou eles também, tá? Machucou bastante. Vamos lembrar uma coisa aqui, Paulo? O lobby do agro, com toda razão, eles têm que ter lobby mesmo, é forte. Eles são muito bem informados, eles têm muitos senadores, eles têm muitos deputados, eles têm relações com todos os candidatos, é o motor da economia. Quem é o Renan na fila do pão? Como se o Renan prometer algo para o agro. Ai, o agro vai ficar pro Renan. O agro já está no aparato, porque, veja, nenhum setor econômico consegue crescer tanto e manter e segurar se ele não tomar providências de ter um lobby forte na política ou ter boas relações com pessoas estrategicamente eleitas, entendeu? Fazer os seus candidatos. Pô, eu conheço aí pelo menos uns 10 nomes
de pessoas que são pessoas que trabalham para o interesse do agro. E olha que não é o meu ramo, não é o assunto que eu mais investigo. Mas só eu poderia citar aqui uns 10. Então, é um pouco assim, é para os moleques sojados esse vídeo. E você vê como é que uma pessoa do agro reage, fala, oi, vai pentear o cabelo, menino. Então, para você ver o nível, né, dos trouxas que leva a sério o Renan. E é engraçado que o cara que ele se reuniu essa semana aqui, o Chico Graziani. Pelo amor de Deus, aquele cara é ridículo. Né? Mas o cara que ele se reuniu, amigaço do Lula de longa data, que já foi até para Cuba com Lula e tudo mais. Então, assim... Não é o Lindenberg Farias da minha vida, viu? Pelo amor de Deus. É o lindinho, só que é o feinho. É o feinho, né? Porque o Renan Santos é difícil. É o mendiguinho. É complicado, né? Pois é, olha só. E o pessoal, e o Vorcaro, hein? O Vorcaro não quis atender o Renan. Não quis. Porque o Vorcaro olhou e falou, talvez se ele pentear o cabelo. É isso que eu tenho a dizer para vocês sobre o Vorcaro, porque o Renan queria o Vorcaro, queria sentar no colinho dele, mas não foi atendido, não tinha, o Vorcaro não tinha agenda para o Renan. Que coisa, né? Vamos para o próximo, Paulo. Pois é, e Bruna, aí tem uma outra situação, que é o seguinte, a gente vai colocar só uma pontinha aqui, não vamos entrar muito hoje, mas... a gente sabe como é que eles têm um pezinho também nos projetos totalitários da quarta teoria política, né? E eles usam a versão ocidental, mas que no fundo é o mesmo esquema do Alexandre. As fontes são as mesmas, né? Tudo bebe da mesma fonte. Você sabe que eu não sei se isso é verdade, mas um amigo meu disse que o Renan falou para ele pessoalmente que ele se inspirou em Lenin. Para fazer a militância. Eu já ouvi isso também, não sei se é verdade, não vou dizer que porque... eu não sei se o Renan quis tirar sarro do menino, não, tal, o moço é um pouquinho ingênuo, mas, né, é bem ingênuo, é um desses que embarca, não acha, o bissou, uxo, talvez tenha futuro, enfim, eu não sei, mas que a militância deles tem a mesma cara da militância desses projetos totalitários, tem mesmo. E o Renan não é o primeiro a beber em Lenin. Os italianos e os alemães já beberam lá também. Então, quando a gente fala que eles têm semelhança com esses projetos totalitários, é porque eles bebem na mesma fonte. E eles estão buscando estética. Tudo que eles veem que eles podem tragar. Agora pegaram um senhorzinho lá, tadinho, falando um monte de groselinha, ex-militar. O Milico? Não, pera. O Milico do Renan... O que bate? O Renan achou o Milico para bater continência para ele. Paulo, o que é aquilo? Eu fico com dó. Colocaram o símbolo monarquista no fundo. Daqui a pouco, cara, aquela estética fascistoide, né? Com espada na mão. É o discurso. O pessoal não entende que o prendeu, matou, não é assim. Eu vou prender o bandido, eu vou prender o estuprador. Não. É prendeu, matou. Quando chegar a sua vez de prender, mata também, tá, amiguinho? Só para avisar você, tá? Coisa fofa. É só para você estar ciente disso, tá? É que talvez essa parte, a emoção do discurso não faz você perceber, tá bom? Mas a gente vai chegar lá. E o Milico que chora quando falou, Renan, eu olhei e falei, tinha que ser militar. Puta que pariu. Tinha que ser militar. E aí, mas por que eu entrei nisso, Bruno? Porque o senhor Sepúlveda, ele está em Portugal agora, né? Até por uma questão de saúde, ficou acometido lá, mas toda vez que o senhor Sepúlveda vai em Portugal, ele sempre é chamado para diversas reuniões, né? Não só em Portugal, na Espanha, para palestrar e tudo mais. E ele falou que das duas últimas vezes que ele esteve em Portugal palestrando, ele percebeu um movimento que já vinha crescendo, a gente sabe disso, de uma direita bolchevique, né? Que também como na França, na Alemanha, Espanha, Portugal, Brasil, Estados Unidos, a gente vê muito disso. E só que esse pessoal do nada começou a falar do Renan Santos. Claro! Ou seja, o intercâmbio, que a gente sabe por onde sai, já estava rolando há bastante tempo. E o nome do Renan Santos começou a ser falado. E aí o que acontece? Chamaram logo o Paulo Cogos em um canal
português de direita e perguntaram sobre o Renan Santos pro Ara. Nossa, pra quê? Paulo Justo Cogos. Cogos. Justo Cogos. E aí, né, o meu amigo templário caçador de calças apertadas, um abraço pro Cogos, ele foi lá e falou. E assim, eu gostei muito do que o Cogos falou, olha só. O que é que você acha do MBL, ou Partido de Missão, sobre o discurso do Renan Santos ser popular entre os mais jovens? É uma tristeza. Nessa eleição, o Renan Santos ainda não é uma ameaça, mas eu temo que ele seja pelo seguinte: ele é um sujeito extremamente manipulador, que esconde a própria história. E a reescrita ou a ocultação da história é uma ferramenta marxista de manipulação, que é o que o MBL realmente é. Para mim, o aborto é pior que a corrupção. Na minha escala de valores, matar um bebê é pior do que roubar dinheiro público. Esse câncer, esse veneno, que é o MBL. O MBL é um movimento financiado por globalistas, pelos irmãos Koch, o Instituto Tavistock, esse tipo de coisa, a organização dos Estados Americanos. E o MBL entrou para salvar o sistema. Eles falaram: olha, pessoal, vamos só derrubar a Dilma. Não vamos derrubar o Temer, não vamos derrubar o sistema inteiro. Vamos fazer a coisa de forma comedida, né, de forma moderada. Eles impediram que o sistema caísse. Fizeram uma falsa oposição. E ainda assim, no Brasil, em 2018, com o povo cansado da corrupção, dos bandidos, tudo, foi eleito o Jair Bolsonaro. O Jair Bolsonaro é um homem que tem muitos defeitos, ele realmente não conhece muito de guerra política, não é um homem brilhante em inteligência, né? Faltou firmeza para ele. Mas o Bolsonaro, apesar de tudo isso, ele é bem intencionado e é honesto. Em 2026 só tem duas possibilidades reais, viáveis. Ou é o Lula, que é um comunista, que está destruindo o país, ou é o Flávio Bolsonaro, que é o único candidato que tem chance de ganhar. Qualquer outro voto é servir de linha auxiliar para petista. O Renan Santos entrou no páreo político para desmerecer o Bolsonaro e ajudar a eleger o Lula, como ele já fez em 2022. Pregou o voto nulo em 2022, que elegeu esse desgraçado do Lula. Então o MBL tem que ser execrado da política. Pois não, Bruno, fique à vontade. Perfeito. Eu achei legal o Cogos fazer a linha do dinheiro. Porque como é que o MBL consegue sustentar o projeto de poder? Eles têm uma revista. Eu sei porque eu já tentei fazer essas coisas. Custa caro. Eles têm uma revista, eles atraem os intelectuais prometendo espaço, eles fazem eventos grandes, eles fazem palestras, eles falam, não, chama aqui, né, os vaidosos ali, né? Sabe aquela coisa, nesse retiro espiritual que eu tive esse fim de semana? Teve uma das meditações em que o padre foi brilhante, foi fantástico. Ele falou muito sobre, quando ele fala sobre a disputa entre os apóstolos, sobre quem é o primeiro. Lembra daquela parte do Evangelho de Mateus? Ele fala: esse desejo de grandeza do ser humano é algo que grita dentro de nós e contra o qual a gente precisa lutar. E a gente tem que observar como é que se manifesta em nós esse negócio. Porque o desejo de grandeza, de ser o primeiro, é um negócio extremamente perigoso, entendeu? E a gente observa aí... Peraí, o que eu estava falando para falar disso? Aí eu já lembrei e já fui longe. Mas eu estava falando do desejo de grandeza. O que eu estava falando antes, Paulo? E aí você estava falando do caminho do dinheiro. Do caminho do dinheiro. Isso, não, e eles pegam os intelectuais nisso. Porque uma fraqueza muito comum dos intelectuais é o desejo de grandeza. Então, eles pegam o intelectual aí, quero ter muitos alunos, quero ensinar, quero ilustrar o Brasil, quero fazer com que os brasileiros aprendam sua história. Aí você pega um cara que tem esse projeto, que ele realmente quer isso, e ele tem esse desejo de grandeza, como todo ser humano tem, porque a gente é marcado pelo pecado original, não tem como, tá? Ninguém, a gente carrega essa marca, o orgulho é algo que se manifesta em nós, e eles atraem por esse ponto, porque é assim que se atrai intelectual, mascarando o desejo de grandeza com, não, vem ver esse projeto, você vai formar pessoas, você vai mudar o Brasil, a gente vai te escutar, a gente quer que você nos guie. Esse cantinho da sereia traz um monte de gente. Agora, para trazer esse pessoal, precisa de dinheiro, entendeu? Então, esse projeto de poder deles, tudo que envolve cooptação de intelectual, manutenção de revista, produção de eventos majestáticos, precisa de grana. Então, o que eu acho mais legal na fala do Cogos é que o Cogos apontou de onde é que está vindo essa grana, né?
para dizer, é um negócio completamente artificial, né? Um projeto de poder artificial no sentido que não tem nada a ver com o que o Brasil precisa, é um grupo que quer tomar o poder. Pois é. E aí nós temos um outro e o último vídeo aqui de hoje, que, Bruna, eu vou falar para você. Esse daqui, quando eu recebi, que tem, os amigos estão mandando pra gente, né? Quando a gente falou que ia fazer esse programa, os amigos falam, opa, vou mandar material. Se alguém chegasse e falasse assim, eu vou contar uma coisa para você, eu falo, cara, isso aí, desculpa. Se tem uma coisa que, assim, a gente brinca, eu tiro sarro e tal, mas eu gosto de ser honesto intelectualmente. Acho que isso é importante. Se alguém me contasse isso daqui, eu não acreditaria. Eu juro por Deus. É tanto que quando eu comecei a ver o vídeo, eu falei, não, isso aqui é besteira. Aí quando tinha um cara deles começando a contar a história, o cara só tava ligando os pontos, eu falei, mas não é possível uma coisa dessa. E aí a gente vê para onde vai a sede pelo poder e a baixeza moral, né? Olha só isso daqui, pessoal. Se prepare. Se prepare. Foi financiado por uma seita secreta ocultista. E eu vou te provar isso agora com um vídeo deles próprios confessando isso. Tinha uma seita secreta, mas eles ajudaram, é uma ordem existente mesmo. Não era nenhuma dessas. Não era Demolei, não era maçonaria, não era martinista, era uma outra ordem com nome secreto, mas que tinha relação com todo isso. Todo mundo já viu essa foto do Renan Santos e do Kim Kataguiri com a roupa da maçonaria na época do impeachment. Só que o que tá por detrás dessa foto é 1000 vezes mais bizarro. Existe um vídeo onde o coordenador nacional do MBL, o Ricardo Almeida, confessa pro Arthur Duval que o movimento inicialmente teria sido financiado por uma sociedade secreta ocultista que ele não poderia revelar o nome dela. Mas por que eles deram esse dinheiro? Porque essa seita acreditava que o Kim Kataguiri era um messias profetizado e, portanto, eles deveriam prestar culto a ele. Tinha uma seita secreta dentro da maçonaria que considerava que o Kim Kataguiri era o profeta anunciado por eles. Mentira. Real. Isso, mas isso ajudou ele, pelo menos, sei lá, deram dinheiro, alguma coisa? Deram. Eles ajudaram. Não, aí você vê como, porque acho engraçado que o Arthur sempre fala que ele não é do MBL, mas rolou dinheiro. Não, se rolou dinheiro, tá de boa. Ele é a cara do MBL, né? Ele é o MBL. Pelo menos rolou dinheiro, que se dá uma, que assim, se rolou dinheiro, é aquela coisa, né? Dinheiro na mão, calcinha no chão. Entendeu? É mais ou menos essa lógica. Mas né? É ridículo. Agora, esse Ricardo Almeida é o principal intelectual do movimento, tá? Esse cara é o cara que tá. Ele é um dos editor-chefe ali junto com o Renan, da revista. Ele é indicado como o intelectual do MBL, entendeu? Então, precisa prestar atenção no que ele fala. E assim, pessoal, para deixar claro, eu não tô dizendo que tudo que tá nesse vídeo aqui é 100% certo, é real, não, mas é que eu tô pegando o que ele tá falando aqui. Esquece o ridículo. Pode até ser que ele tenha falado, inclusive, para chamar atenção, né? Para gerar curiosidade. Gerar curiosidade, mas que assim, só o cara narrar essa história publicamente já é bizarro, né? Vamos lá. É uma ordem existente mesmo. Quando veio o impeachment, eles viram no que o messias deles. O objetivo real dessa organização não era política, era algo muito pior. Eles buscavam se infiltrar em Brasília para poder conquistar posições de poder para promover um projeto de governo que tinha a intenção de propagar simbolismo ocultista, símbolos pagãos tipo esse que o Renan Santos esconde nas costas dele, na intenção de... Pra deixar claro, eu não sei se isso é verdade, se Renan tem tatuagem, também não tô interessado nas tatuagens do Renan, tá? Meio louquinho, hein? Que tá falando aí. Mas vamos lá também. Eu tô pegando, eu quero pegar a parte lá onde tá o Arthur, lá, aquela parte que interessa. É de tatuagem, não tô nem aí, vamos lá. Manipular espíritos e atrair entidades pro Brasil. Eles tentavam colocar pessoas da seita em posições assim para discutir plano de governo, para tentar mudar o desenho urbanístico das cidades, e aí fazer um desenho mais geometrizado, uma coisa assim. Com isso, as forças superiores viriam para o Brasil. Porque elas se guiavam por esse desenho. Eu estou falando realidades aqui, vocês podem não acreditar, né? Mas calma que isso ainda vai ficar mais bizarro. Como vocês acham que o MBL reagiu quando apareceu uma seita dizendo para eles que eles tinham um plano ocultista no Brasil para atrair espíritos? E, portanto, eles iriam cultuar o Kim Kataguiri como um profeta e um messias? Acho que eles falaram, não, nós somos cristãos, somos conservadores, jamais íamos aceitar uma maluquice dessas. Não, eles fizeram o contrário. Eles simplesmente mandaram um dirigente do MBL, que o Renan Santos chama de o homem do faturamento da missão. Ó, ministro, o homem do faturamento da missão! Para poder fazer uma reunião com os altos dirigentes ocultistas dessa sociedade secreta, para conseguir apoio e dinheiro. E aconteceu isso. O ministro, o Ian, conheceu
prendeu altos dignatários desta ordem, cujo nome eu não vou dizer, porque, enfim, não quero expor pessoas que ajudaram tanto no impeachment. Agora, se você é um cristão e apoia o MBL, acredita que eles são a verdadeira direita. Não, beleza, aqui já não. É outra história. Gente, eu quero só recortar pra gente pegar o que o cara lá falou, ele falou, da boca dele, né? Nada contra o rapazinho. Mas assim, faz sentido, tá? Porque, olha, todos os grupos que tinham projeto de poder, a coisa mais incrível, a melhor coisa é você ir acumulando simbólicas, né? Você assistiu, Paulo, aquele filme, o Mago do Kremlin? Ainda não, tá na minha lista aqui para assistir. Você tem que ver esse filme, porque é o cara que fez o projeto de poder do Putin antes de ser substituído pela visão do Dugin. E tinha esse cara, só que esse cara, a visão do Dugin era uma das visões que ele incluiu no enorme guarda-chuva de bagunças para manter o controle social, entendeu? Então, o Dugin, para ele, era um instrumento. Só que, como, claro, o pessoal lá, na escola de guerra da Rússia, eles estudam aquela quarta teoria política e acreditam piamente, a gente sabe que a política externa da Rússia hoje é justamente a visão do Dugin, né? Mas antes, quando esse cara era o número 1 do Kremlin, ele trabalhava no sentido de ter elementos suficientes para produzir o caos. Então, eu acredito que é nesse sentido pragmático de utilizar para manipular a sociedade com elementos opostos que o MBL viu vantagem em trazer para perto essa seita. É normal, porque o MBL é aquele hiperpragmatismo no sentido cínico do termo. É um cinismo total. Então, poderia ser um instrumento útil para eles. Eu não acho que nem era só a grana mesmo. Pô. Acho que eles devem ter visto ali, tem potencial esse instrumento. Acho que é verossímil. Quando eu vi isso daqui, sabe o que eu... Não sei, Bruno, se você manja muito de Star Wars, mas no episódio 6, né, o Retorno de Jedi, eles estão lá na lua de Endor, e aí tem os Ewoks. E eles são presos pelos Ewoks, e os Ewoks acreditam que o C3PO é uma divindade. Aí eu falei, pronto, velho, o Kim Kataguiri virou C3PO, mano. Aí eu lembrei só do Han Solo. Cala a boca, C3PO. Fala tal coisa. Aí o Luke usando a força, fazendo o C3PO voar na cadeira. É muito bom aquilo. É muito bom aquilo. E resolve muita coisa. O Kim Kataguiri virou C3PO, velho. Eu falei, não é possível, velho. Mas, gente, olha, pra deixar bem claro, ser bem honesto aqui, peguem essa parte e recortem. O que importa é que o cara falou, tipo assim, pô, tem uns caras doidos aqui, vamos arrancar dinheiro deles. Assim, chegou nesse nível. Eu falo, esse é o ponto, entendeu? Mas é isso aí. E para eles fazem rindo, né? Só que a questão o que eu acho engraçado do brasileiro é que o menino do vídeo, ele provavelmente está falando para evangélicos, tá? Ele provavelmente está ou para evangélicos ou para católicos meio, sei lá, católicos jovens um pouco ingênuos e tal. Ele está falando para um público assim mais puritano, tal, que não entende muito de política, de pragmatismo, para falar, olha, né, para pelo menos falar para a bolha dele. Mas, no fundo, a gente que entende um pouco esse cinismo, né, esse realismo degradado, que é o tal do pragmatismo, a gente fala, cara, mas o MBL é isso, sempre foi isso. E sempre será isso. É para trabalhar para o Xandão? É para trabalhar para o Xandão. É para criar um projeto de poder para a gente ser o novo Xandão? Então é isso que a gente vai fazer. Eles são isso, entendeu? Sempre foram, sempre serão. Claro que eles podem ir sofisticando intelectualmente a coisa, sofisticaram bastante nos últimos tempos, né? Com isso eles estão crescendo, mas é o que eles são. Hiperpragmatismo degradado.